Gerson, entre outros. Pedro Henrique Torre está chegando para falar sobre isso, que eu imagino que deve machucar o torcedor tricolor, não só por ver jogadores fazendo sucesso no Flamengo, como muitas vezes com um discurso, né? A gente lembra do Pedro, eu não me lembro exatamente qual é a frase, era uma frase bem particular, assim, das torcidas, de ver o ídolo anterior, o seu ídolo no passado, brilhando pelo outro lado, Torre. Tudo bem, Felipe? Boa tarde para você, boa tarde aí, Mauro, Antero, todos os amigos do Sport Center. Com certeza isso deve chatear bastante a torcida do Fluminense, né? Ver esses jogadores que foram revelados ali em Xerém, eles voltam para o Flamengo, comprados por um preço bastante importante, principalmente se tratando de mercado brasileiro, né? O Gerson por 11 milhões e 800 mil euros na época, o Pedro agora por 14 milhões de euros, né? Que o Flamengo fechou, embora parcelado, mas é um valor substancial para o mercado brasileiro, bem impactante. E eles chegam falando de todo orgulho de vestir a camisa do Flamengo. O Pedro teve uma passagem bem novinho para o Flamengo, saiu e aí depois fez a sua passagem ali nas categorias de base do Fluminense, se profissionalizou lá. O Gerson se declarou torcedor do Flamengo desde pequeno e de fato já comprovou algumas vezes, teve a passagem pela base do Fluminense. É mais uma questão de torcedor mesmo, e aí viram como caminho se profissionalizar no Fluminense, que tem uma estrutura muito boa para os garotos, esse atalho ali para chegar no futebol profissional, comprovaram a sua capacidade, foram para o futebol europeu e aí não tiveram tanto sucesso assim, passaram ali, no caso do Gerson, Fiorentina, na Roma, o Pedro lá na Fiorentina, voltaram e estão fazendo bastante sucesso, o caso do Pedro agora mais na reserva, mas o Gerson arrebentou, tanto que voltou agora para a Europa com pedido do Sampaoli, mas é uma situação bem distinta, assim, porque o Fluminense, a gente viu até a comparação aí da venda dos clubes, né? Mas o Flamengo, mais estruturado financeiramente, tem mais capacidade também de resistir a propostas menos tentadoras e aí segurar ainda mais. A gente, só nas três joias aí que o Flamengo tem, que vendeu recentemente, que capacitou o clube a ter esses investimentos maiores aí. Você lembrar, o Vinícius Júnior saiu para o Real Madrid por 45 milhões de euros, o Paquetá para o Milan por 35 milhões de euros, o Renier para o Real Madrid por 30 milhões de euros. Então só aí 105 milhões de euros, hoje daria, acredito que 650 milhões de reais. É muito complicado, investimento muito alto, até para você repatriar esses jogadores fica bem complicado. Então o Fluminense, numa situação mais difícil, arrecada menos do que o Flamengo também, é muito mais complicado resistir, então acaba vendendo por um valor menor esses jogadores. E aí o Flamengo, nessa alta que ele teve aí, conquistando muito, então você tem mais bônus ali para arrecadar, abocanhar nos campeonatos, e aí fica nessa situação. Agora no Kennedy, por exemplo, ele pegou por empréstimo, se quiser ficar com o jogador ao fim do contrato, 10 milhões de euros, foi mais ou menos o que ele fez com o Pedro agora. Vamos ver se ele vai contratar mais um jogador de Xerém definitivo aí, o Kennedy, essa aposta que ainda nem estreou, né? Tava com Covid, atrasou um pouquinho a chegada, tá treinando essa semana e semana que vem também vai treinar no Ninho do Urubu, para quem sabe estrear contra o Palmeiras no dia 12. Torres, segue aqui com a gente, vamos falar do Flamengo e também do Fluminense, aqui no Sport Center 5h49. Antero, torcedor tem um coração apaixonado, que quando é quebrado o encanto, fica chateado. E esse movimento que é curioso, é uma coincidência, mas é uma coincidência que se repetiu muito, né? Assim, jogadores do Fluminense que bateram na Europa, uns tiveram repercussão nenhuma, outros até tentaram, conseguiram uma coisa aqui, mas voltaram para o Brasil no Flamengo e a coisa andou muito. Queria que você falasse sobre isso. Crias da casa, na verdade, são crias e saíram muito cedo. O Pedro definiu muito bem. Nós falamos agora há pouco a respeito do Palmeiras, o Mauro lembrava. O Palmeiras, como tem recursos, ele segura jogadores por um pouco mais de tempo e eles podem marcar mais. Então, esses que nós citamos são muito bons, mas foram assim, apareceram, tiveram um brilhareco no Fluminense. Brilhareco aí não é em sentido pejorativo, não. Então, um brilho muito rápido. Né? Chamaram a atenção, veio oferta. O Fluminense precisa, vão embora. Por N motivos acabaram retornando, já falamos a respeito disso também, jogadores que vingam, outros que não. E aí, como tem valor, são jogadores que têm valor, aí quem é que tem dinheiro? No Rio, hoje, é o Flamengo apenas, e contrata.
Poderiam ter ido, sei lá, para o Palmeiras, poderiam ter ido para o Atlético, se eles precisassem. Eu vejo apenas como uma coincidência, ruim, triste, mas cujos aspectos principais já foram levantados na reportagem e pelo Pedro, né? O trabalho do Fluminense é antigo, frequente e é bom, pronto. Ninguém discute, ele revela. Só que ele precisa, com muita urgência, se desfazer logo. O Flamengo pode segurar um pouco mais, o Palmeiras pode segurar um pouco mais. E se tiver oportunidade, eles compram, independentemente se surgiram de Fluminense ou não. É diferente, já para passar a bola, do que acontecia, por exemplo, lá atrás no Palmeiras, ou aconteceu contra os clubes, que tinha aquela coisa, um jogador saía do rival, ia para a Europa, fingia que era, né, contratado por um time, e depois, bum, via uma negociação esquisita, vinha para cá, voltava. Não é o que está acontecendo com eles. Eles saíram, de fato, do Fluminense para tentarem a sorte em clubes europeus. Não deram certo, vieram para cá. Para quem? Para quem tem dinheiro, e é o Flamengo. O Pedro isso aí, Mauro. O Pedro e o Cícero definiram. É dinheiro, é grana, é situação financeira, não tem jeito. O Fluminense não aguenta, precisa vender. O cara vale 5, vamos vender. Não dá tempo de brilhar no time principal. Todos eles brilhariam, claro, se o Gerson continua lá, se o Pedro continua lá, mas não resiste. O Flamengo e o Palmeiras, mesmo com dinheiro, também não resistem. Só que o patamar é um pouquinho acima, ele segura um pouco mais. Não vendeu o Wesley agora por 8, mas por 10 talvez vendesse. Porque o Flamengo também vendeu as 3 joias muito, muito novas ainda, né? Você pensar com a idade que eles saíram, mas já tinham chegado num preço que aí não tem jeito, né, amigo? Ainda mais para mercado, como diz o Pedro, para mercado brasileiro, né? Você está falando em 40, 30, 35 milhões de euros, o cara pode ter até 10 anos de idade que os caras já vendem. Falar, não vou esperar amadurecer, mas chegou nesse preço. O Fluminense e vários outros... E compras de risco, hein, Mauro? Quem comprou fez investimentos de risco. O Flamengo fez certinho de vender. Opa! Sim, claro. E por um preço que já era, puxa, como disse o Pedro aí, para o mercado brasileiro, então, sensacional. Aí ninguém aguenta. O que o Fluminense faz não é muito diferente da grande maioria, que não tem dinheiro para segurar. O que ele faz de diferente é revelar bons jogadores mesmo, como... responderam para o Cícero, não é a água de Xerém, é o trabalho, isso com certeza. Então, de lá sai muita gente boa mesmo. Mas todos os outros, a grande maioria, a gente conta nos dedos quem é que pode se dar o luxo de ficar segurando até um pouquinho mais. E ainda assim, tudo tem seu preço, até para o Flamengo, tudo tem seu preço. Sei lá, se esses meninos tivessem ficado e vingado, quanto valeria o Paquetá, quanto valeria o Vinícius, não sei, mas não dá. Aí chegou num preço que também não dá para segurar. Agora, a grande maioria... E aí agora o Flamengo passa a ser comprador, fala, mas quando surge em Xerém, disputa a base, o Sub-15, o 17, o 18, o cara do Flamengo já jogou contra eles várias vezes, falou, aquele menino lá, vamos esperar eles colocarem preço, a gente pode pegar. Aí não pega direto, mas o cara vai lá para a Europa um ano, o Flamengo vai lá buscar, fica de olho, é natural. O Flamengo tem dinheiro, o Palmeiras tem dinheiro, o Atlético tem dinheiro, e os outros precisam da felicidade do Fluminense de pelo menos revelar, mesmo que venda mais barato, infelizmente muito novos. Mas ninguém resiste. O Santos não segurou muito o Robinho, não segurou o Neymar. O futebol brasileiro é assim mesmo. E aí o Fluminense vai colocando jogadores lá no Flamengo ou em outro time. É que quem tem bala para comprar, quem tem bala para ir buscar lá de volta, é o Flamengo, é o Palmeiras, é o Atlético, a gente conta nos dedos. Os outros até têm vontade, mas não conseguem buscá-los. Pedro, por falar em vontade, o Flamengo segue com vontade em relação ao Davi Luiz, novidade no dia ou não? Aqui na hashtag SC Brasil perguntam sobre o tema. Essa é a grande pergunta, né? Todo mundo está bem ansioso aí por conta do Davi Luiz. O pessoal não para de perguntar o tempo todo. Olha, são exatamente 17h56, às 19 horas aqui de Brasília, se encerra o prazo de inscrição na Champions, lá na Europa e também, enfim, nos campeonatos europeus. E até agora não pintou o Davi Luiz em nenhum clube europeu, né? Então parece improvável que o Davi Luiz feche com algum clube europeu para não disputar um grande campeonato continental, né? Seria um grande investimento de um clube para ter o Davi Luiz para disputar apenas uma liga nacional. Então o Flamengo começa a esfregar as mãos aí, fica
mais favorável essa situação se o Davi Luiz daqui 1 hora não tiver fechado com nenhum clube europeu, não for anunciado e inscrito, tiver numa lista dessas aí, fica mais à vontade até para negociar valores, etc., com o Davi Luiz. Então, aguardar mais um pouquinho ali para ver se o Flamengo, de fato, acelera um pouco essa negociação e ver se o Davi Luiz se torna um reforço rubro-negro. Tá? Esperar mais um pouquinho. Se não vai ser no Benfica, falar em Olympique de Marseille, que já teve um interesse atrás, teria voltado agora. Enfim, esperar mais um pouquinho se, de fato, algum clube europeu vai anunciar. Me parece improvável, né? Senão já teria anunciado, até por conta dos trâmites, inscrição, etc. e tal. Falta muito pouco tempo. Vamos aguardar aí essa novela, esse capítulo Davi Luiz dia a dia, arrebatando corações rubro-negros aí.